Som. A paz do Senhor, queridos. Deus abençoe a cada um de nós nessa manhã gloriosa que o Senhor nos concede. Amém? Que nós possamos, nesse momento, orar, invocar o nome do Senhor neste lugar, na nossa vida. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te honramos, Senhor, nessa manhã, Senhor. Nós estamos aqui reunidos, Senhor, em Teu nome, Jesus. Estamos reunidos, Senhor amado, para Te louvar, para Te engrandecer, para Te agradecer, Senhor, por todos os Teus feitos, Senhor, em nossas vidas, Pai. Para Te louvar porque o Senhor é o único digno de ser louvado, de ser adorado, Senhor. E nesse momento, Senhor, nós levantamos um altar de adoração a Ti, Senhor. Recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor, nessa manhã, Senhor. Que o Senhor se assente no trono, Senhor, do nosso coração, que é Teu. Oh, Deus, que nós possamos hoje nos derramar, Senhor, diante de Ti. Que nós possamos hoje rasgar, Senhor, os nossos corações, Senhor, diante do grande Deus, do El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso das nossas vidas, Senhor. Oh, Pai, se faz presente no nosso meio, Senhor. E que o Senhor venha se mover com a Tua glória. Que o Senhor venha se mover, Senhor, sobre nós, Senhor, nessa manhã. Trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação. Alcança, Senhor, aqueles que estão em casa nesse momento. Alcança, Senhor amado, com a Tua alegria. Alcança, Senhor, com júbilo. Alcança, Senhor amado, com cura nessa manhã, Senhor. Deus, em nome de Jesus, porque a Tua presença, Senhor amado, ela, Senhor, ultrapassa, Senhor, as telas, Senhor, e ela alcança, Senhor, aonde a nossa voz, Senhor, possa chegar, Senhor, o Teu poder chegue até esse lugar, Senhor, nessa hora, Pai. Traz libertação, traz cura, Senhor. Traz alegria, Senhor, nessa manhã, ao entristecido, ao abatido, ao desesperançoso. Oh, Deus, em nome de Jesus, levanta, Senhor, os Teus filhos nessa manhã, para que possamos Te louvar, para que possamos Te engrandecer com alegria nos nossos corações, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, vem nesse lugar. Enche esse lugar com a Tua glória, Senhor. Enche os nossos corações, enche a nossa vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, esse momento é nosso, Senhor. Foi um momento que separamos, Senhor, para estar na Tua presença, para louvar o Teu nome, Senhor, e ouvir a Tua voz, Senhor. Oh, Deus, juntamente com os nossos irmãos. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Vem nesse lugar, Senhor, nessa manhã, Senhor. Vem nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu Te peço. Aleluia, amém. O Senhor fala na Sua palavra, como foi pregado domingo passado aqui, que nós nascemos para servir ao Senhor, né? Nós estamos aqui para manifestar a glória do Senhor, mas para servir ao Senhor, servir os nossos irmãos, servir ao Senhor, porque quando nós servimos aos nossos irmãos, nós estamos servindo a Deus, amém? E que nós possamos a cada dia seguir os passos de Jesus. O que Jesus fazia nessa terra? Essa é minha oração constante. Eu sempre falo, Senhor, eu quero olhar com os Teus olhos. Eu quero olhar como o Senhor olhava. Eu quero ouvir com os Teus ouvidos, porque o Senhor tinha um ouvido sensível à voz de Deus. Eu quero falar como o Senhor falava, porque quando o Senhor abria a boca, a palavra diz que as pessoas olhavam e falavam assim, que Ele era sábio, que Ele era mestre, que Ele era inteligente, que Ele tinha a sabedoria dos deuses, né, como se falavam naquela época. Eu quero ser sábio ao falar. Eu quero caminhar, me dê os Seus pés, como o Senhor caminhou nessa terra. E assim nós temos que ser, nós somos discípulos de Jesus, amém? E que nós possamos ter essa consciência, que nós precisamos olhar. E quando nós fizermos alguma coisa, eu não sei quantos leram um livro que chama Em Teus Passos, o que faria Jesus? Alguém já leu aqui esse livro? Então eu te aconselho você ler. Não, em meus passos, né? Não é em teus. Em meus passos, o que faria Jesus? Esse é o nome do livro.
E é um livro assim que vai nos confrontar. Porque quantas vezes você já parou e falou assim, nossa, nessa situação, o que Jesus faria nessa situação? E é exatamente isso que o livro vai trazer. Em meus passos, o que Jesus faria no meu lugar se ele estivesse aqui? O que ele faria nessa situação? O que ele faria? E eu acho que a humanidade está precisando disso. De olhar para o Senhor e saber, porque é tanto ódio, é tanto rancor. Parece que a humanidade está enlouquecida, não é verdade? Se mata por qualquer coisa. Mas antigamente também se matava. Se você for ler lá no comecinho de Gênesis, um homem matou o outro porque um pisou no pé do outro, sabia disso? O homem chega na sua casa e fala para sua mulher, olha, eu matei um homem porque ele pisou no meu pé. E parece que a gente está voltando. Ali era olho por olho, dente por dente. Assim era a palavra. Olho por olho, dente por dente. Mas Jesus, ele veio nos ensinar a misericórdia. Jesus veio nos ensinar o amor. Jesus veio nos ensinar. E agora, para de olhar para lá e falar, não, assim tem que ser. Não, Jesus veio e nos ensinou como tem que ser, como nós temos que agir. E é com Ele que nós temos que aprender todos os dias da nossa vida. Amém? Então eu quero que você olhe para algum querido seu aí que está perto de você, e você que está na tua casa também, olha para alguém que está perto de você e fala, eu estou aqui para te servir. Amém? Mas não é da boca para fora, irmão, é para servir, realmente, o meu irmão. Tá bom? Então nós vamos falar isso agora em forma de canção. E que nós possamos servir e obedecer à palavra do Senhor. Servir ao Senhor com alegria. Vamos dizer todos juntos? Servir ao Senhor com alegria. Amém? Ninguém pode ver o rostinho de vocês estão de máscara. Mas quando você chegar na sua casa, você olha para a pessoa e fala assim, eu quero te servir. Mas você dá um sorriso, tá bom? Que ela possa ver que você quer servir com alegria. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua verdade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Aleluia. Que assim seja nas nossas vidas, amém? Glória a Deus. Usa-nos, Senhor, para fazer a tua vontade. Cada vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em
e o teu amor. Aleluia. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus. Senhor, que nós sejamos as tuas mãos, Senhor. Que nós sejamos, Senhor, os teus pés nessa terra, Senhor. Que nós sejamos a tua boca nessa terra, Senhor. Que nós possamos seguir os teus passos, seguir os teus caminhos, Senhor. Nos ensina a amar, nos ensina, Senhor, a ter empatia pelas pessoas, Senhor. Nos ensina, Senhor amado, a dizer a tua verdade, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, que a tua compaixão venha sobre nós, Senhor, nessa manhã. Que os nossos corações se encham de compaixão, Senhor. De amor pelas vidas, de amor pelos perdidos, Senhor. De misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, alcança, Senhor. Alcança, Senhor, aqueles que necessitam. Pai, quantas crianças, Senhor, estão sofrendo, Senhor, nesse momento. Enquanto estamos aqui, crianças estão sendo abusadas, crianças, Senhor, estão sendo violentadas, Senhor, crianças estão sendo preparadas para o tráfico, para o terrorismo, Senhor, quantas coisas terríveis têm acontecido, Senhor, às vezes até perto de nós, Senhor, mas orar, interceder também é servir. E que nós possamos, Senhor, ter essa consciência que nós estamos aqui. O Senhor nos chamou para orar, o Senhor nos chamou para interceder, Senhor, por vidas, porque a intercessão, ela alcança vidas que estão sofrendo até do outro lado do mundo. Porque para o Senhor não tem barreiras, para o Senhor não existe fronteiras. Ah, Deus, alcança, Senhor, aonde estiver uma criança sofrendo nesse momento, alcança, leva liberdade, Senhor, nessa hora, aonde estiver uma mulher presa, Senhor amado, muitas vezes, Senhor, pelo seu próprio marido, Pai, em nome de Jesus, alcança agora com a tua misericórdia. Oh Deus, quantos homens, Senhor, estão sofrendo neste momento. Senhor, alcança, Senhor, alcança agora, Pai, com libertação, com graça. Que venha a tua graça, que venha a tua graça sobre essas vidas, Senhor, nessa hora, Pai. Levanta a tua igreja. Uma igreja que ora, uma igreja que intercede, uma igreja que tem misericórdia, uma igreja que demonstra o teu amor, que fala a verdade, Senhor, da tua palavra, Pai. E que nós possamos agradar o teu coração, fazendo o teu querer, fazendo o teu querer. Que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade todos os dias da nossa vida. Amém? Vamos declarar isso novamente. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, eu quero te servir, eu quero te
aleluia, Senhor. Obrigada, Jesus. Amém. Abre comigo sua Bíblia no Salmo 92. A partir do capítulo 1, do versículo 1, diz assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Ao som de lira, de 10 cordas e da cítara, da melodia da harpa, tu me alegras, Senhor. Com os teus feitos, as obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Aleluia. Aí o Salmo 9, pouquinho antes, 1 e 2, diz assim: Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome. Aí não precisa abrir. No Salmos 13, versículo 6 diz assim: quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Salmo 147, 1 diz: aleluia. Vamos dizer aleluia. Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Como é agradável e próprio louvá-lo. Oh, aleluia. Louvai ao Senhor. Como é bom cantar ao Senhor pelos seus feitos, pela sua fidelidade, pela sua grandeza. Como é bom cantar ao Senhor. Quantos gostam de cantar aqui? Amém? Como é bom cantar. Quando nós estamos alegres, quando nós estamos jubilosos, por algo que o Senhor fez nas nossas vidas, nós cantamos. Mas nós precisamos cantar também quando o nosso coração está entristecido, quando o nosso coração está abatido. Eu não sei se você já fez isso, mas em momentos que às vezes a gente não consegue nem orar. Em momentos que parece que o negócio está tão apertado aqui que a gente não sabe nem o que falar para o Senhor. E que a gente abre nossa boca e começa a cantar louvores ao Senhor. E parece que aquilo vai saindo, vai mudando. Deus muda as circunstâncias, porque a palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Amém? E quando nós cantamos, quando nós louvamos ao Senhor em adoração, o Senhor muda a circunstância. O Senhor muda. Foi isso que Ele fez com o povo de Judá, quando o rei Josafá recebeu ameaças, um exército muito grande vinha ao encontro deles para lutar contra eles. E ele sabia que eles eram em menor número, e aquele povo estava disposto realmente a destruir o povo de Deus. Mas Josafá, diz que o rei Josafá, ele chama os líderes e ele ora e ele pede ao Senhor, e ele apregou um jejum, diz a palavra. Ele pôs todo mundo para jejuar, para orar, e começaram a buscar Deus. E quando o Senhor vem, usa um profeta e fala para ele que o Senhor vai lutar aquela luta por ele, o Senhor vai batalhar por ele, e que era para ele separar os levitas, ou seja, separar os músicos, separar os cantores, e ir à frente do exército. Olha só, era um exército e os músicos iam à frente do exército, levantando a bandeira, tocando e cantando. E a palavra do Senhor diz que veio uma destruição da parte de Deus. Os anjos vieram lutar contra aquele povo, desbarataram aquele povo, destruíram aquele povo. E o povo de Deus não precisou lutar, porque a arma que eles usaram foi o louvor. Quando eles começaram a cantar, o céu se moveu em favor do povo de Deus. Então, muitas vezes, querido, é assim que você vai vencer guerra. É louvando ao Senhor. Amém? Que você possa cantar ao Senhor. Feche os teus olhos e comece a dizer: Senhor, coloca canções no meu coração. Coloca canções, Senhor, no meu coração. O Senhor sabe a luta. O Senhor sabe a batalha que eu estou travando, Senhor. E muitas vezes eu não sei nem como me posicionar. Talvez esteja desesperado como Josafá estava.
sabendo que muitas vezes o inimigo cerca de tal modo que nos cega e nós conseguimos só ver somente o número do inimigo, Senhor. Mas não conseguimos olhar para a solução do problema, não conseguimos olhar o exército celestial que está em nosso favor. Mas que nessa manhã o Senhor tire as escamas dos nossos olhos. Que o Senhor venha nesse momento colocar a canção que está no teu coração, nos nossos corações. E que nós possamos cantar como arma de guerra, destruindo e desbaratando os inimigos, Senhor amado. E que nós possamos vencer pela tua mão poderosa. Porque essa batalha não é minha, essa batalha é tua, Senhor amado. E que o Senhor venha vencer, Senhor, por mim. Em nome de Jesus, eu quero ser aquele que está à frente da batalha. Aquele que vai estar lá levantando a bandeira do Todo-Poderoso, do leão da tribo de Judá, e cantando uma música de vencedor, Senhor. E que eu possa mover os céus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração. Meu coração exulta, De alegria eu canto. canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre.
escorrem para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Que o Senhor seja a tua canção todos os dias da tua vida. Amém? Aleluia. Paz do Senhor, querido. Sente-se no seu lugar. Bom dia a todos. Nós vamos continuar refletindo sobre restaurar sonhos. Nós vamos continuar. Deus vai continuar falando conosco o que Ele quer fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. Por isso eu quero que você abra aí a sua Bíblia comigo no Salmo de número 105. Salmo de número 105. Amém? Chegaram? Salmo de número 105. Aí o verso, nós vamos ler o verso de número 17 ao verso de número 22. Salmo 105, verso de número 17 ao verso de número 22. Bom, diz assim o texto: Mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros, prenderam-lhe o pescoço até cumprir-se a sua predição. E a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor do seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Até aí, curve a sua cabeça. Você que está em casa, curve a sua cabeça também. Vamos orar ao Senhor, vamos buscar a face do Senhor nesta manhã. Pai, nós te damos graça mais uma vez. Obrigado pela oportunidade que nós temos de louvar o teu nome, de engrandecer o teu nome. E nesta manhã que o Senhor possa falar conosco. Pai, eu peço que o Senhor visite agora os nossos corações, que o Senhor sonde os nossos corações, visite esta casa, Senhor Deus, esta família que está nos vendo nesta manhã, que a tua bênção esteja sobre eles, assim como está sobre nós que estamos aqui, Senhor Deus, na tua casa, Senhor Deus, se deleitando, ó Deus, da tua presença gloriosa neste lugar, e que a tua palavra nesta manhã possa, Senhor Deus, transformar as nossas vidas, mudar, Senhor Deus, o rumo das nossas vidas para o propósito que o Senhor tem para nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Não podemos pensar em sonhar ou falar sobre sonho e olhar para a Bíblia sem falar de José ou sem pensar em José. Né? José é um dos homens que Deus deu a ele sonhos. E esse texto que nós lemos do Salmo 105 é um resumo de tudo aquilo que José havia passado. A sua trajetória, não é verdade? O Senhor quer que sonhemos grande. Amém? Fale aí para o teu irmão que está do seu lado, diz, sonhe grande. E você que está em casa, fale também para aquele que está ao seu lado aí, sonhe grande. Por quê? Porque o nosso Deus é grande. Amém? Quantos concordam com isso? O nosso Deus é grande, por isso nós temos que sonhar grande. E os nossos sonhos, ele indica a amplitude do tamanho do nosso Deus. Os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos objetivos, eles demonstram, indicam o tamanho do Deus que nós temos. Indica o tamanho do Deus que nós cremos. Mas escute bem, você que está aqui, você que está em casa. Escute bem, todo sonho tem um preço. Todo sonho tem um valor a ser pago. Muitos de nós somos estimulados a sonhar. Né? As pessoas estimulam a que nós
possamos sonhar. As empresas hoje, as empresas, as corporações, elas incentivam que nós, como profissionais, nós possamos sonhar, elas estimulam. É bom ouvir as pessoas dando testemunho de como elas sonharam e de como elas alcançaram o seu sucesso, de como elas alcançaram aquilo que elas projetavam. Como é bom, nós tivemos há poucos dias aí, as Olimpíadas, e ver os nossos irmãos, nossos compatriotas, entre outros atletas, levantando a bandeira do Brasil, o hino nacional sendo tocado, né, levantando, recebendo suas medalhas. Como é bom participar desses momentos em que as pessoas elas sejam vitoriosas. Muitas vezes nós temos a impressão de que é fácil. Quando nós ouvimos esta texto aqui de Salmo, quando nós meditamos nesse texto de Salmo, apesar de ele relatar tudo que José passou, daquilo que ele sofreu, para nós parece ser fácil aquilo que ele alcançou. Quando nós olhamos Abraão, ou como Ana, que foi citada aqui em muitas vezes, parece que alcançar esses objetivos, essas metas, foram fáceis para eles. Foram fáceis para essas pessoas. Não é verdade? Mas nem sempre nem sempre as pessoas realmente contam todo o processo, contam tudo aquilo que eles sofreram. Existe um provérbio árabe que diz assim: sonhar é de graça, mas realizá-lo custa muito. Amém? É um provérbio árabe que diz: sonhar é de graça, mas realizá-lo custa muito. Entre outras palavras, quando você tem um sonho, você tem que ter coragem para buscar esse sonho. Você tem que ter coragem para pagar o preço que esse sonho exige. Eu não sei qual é o sonho que o Senhor colocou no teu coração, mas o Senhor quer nos estimular a termos coragem de ir até completar todo o processo, até alcançarmos tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu quero que você vá comigo lá em Gênesis, no capítulo 37, nós vamos falar um pouquinho, ou pensar um pouquinho de todo o processo de José, do que José passou para alcançar o objetivo de Deus para a sua vida. Gênesis capítulo 37, no verso de número 1 ao número 6. Gênesis capítulo 37, verso de número 1 ao número 6. Diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudavam os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no. Então, conseguiam falar com ele amigavelmente. E não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse ele. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou, ficou em pé, e seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e curvaram-se diante dele. Até aí. José, ele é filho de Raquel, ele é filho de Jacó, e ele é o queridinho do seu pai. Ele tem uma aproximação maior com o seu pai. Muitas pessoas falam que Jacó gostava muito mais de José. Eu quero aqui dizer que, às vezes, não é questão de gostar mais ou gostar mais, ou menos. A questão, muitas vezes, é de ter uma melhor aproximação, de ter uma melhor, um melhor contato entre eles, uma melhor relação entre eles, né? José estava ali. José, então, ele é todo
mimadinho pelo seu pai, ele é todo guardadinho pelo seu pai para que ninguém mexa com ele, para que ninguém bata nele, e ele vai crescendo de uma forma não muito boa diante dos olhos dos seus irmãos, e isso faz com que a família tenha um conflito, porque Deus dá um sonho para ele, e eles têm esse sonho, e ele conta isso aos seus irmãos, e seus irmãos, então, começam a achar ruim dessa história de José. Mas o sonho que José recebe é um sonho profético. Deus está dando para ele um propósito, a qual Deus tem para a sua vida, para aquilo que Deus quer fazer em sua vida. E aí ele diz, eis que estávamos atando os molhos no meio do campo, e eis que meu molho se levantava, também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam, se inclinavam ao meu. Isso fez com que os irmãos tivessem uma inveja de José. Achavam que José estava querendo ser demais do que realmente ele era. Que José estava querendo ser o melhor da família. E não foi só isso. Aí vai comigo no verso de número 9. Aí do capítulo 37. Depois teve outro sonho, e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Verso de número 10 diz assim, quando contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu ele e disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Bom, José teve outro sonho, e aí ele conta para os seus irmãos novamente, e aí até o seu pai dá um pito nele, chama a atenção de José. Quem você está pensando que você é? Que eu, a sua mãe e os seus irmãos vão se curvar diante de você. O pai não gosta de José. E aí, então, os irmãos tramam um plano que você conhece aqui, de matar José. E aí um dos irmãos intervém, não vamos matar, não vamos derramar um sangue de um inocente, vamos jogar ele num poço. E aí depois jogam ele no poço, arrancam-lhe a túnica, que é aquele sinal de que ele era o preferido do pai, que ele era o mais próximo do pai, que o pai gostava dele, arrancam a túnica dele, jogam ele no poço, e aí depois vendem ele para os ismaelitas como escravo, e ele vai parar então na casa de Potifar. E aí a vida dele muda completamente. Talvez nós muitas vezes pensamos assim, Deus tem nos dado sonho, Deus tem nos dado planos, propósitos, nós queremos alcançar aquilo, mas parece que quando as coisas estão indo, algo acontece e dá tudo errado. As coisas caem, as coisas mudam. Talvez José está pensando assim, poxa, eu tive um sonho, eu tenho certeza que é um sonho de Deus, que Deus colocou no meu coração, e de repente agora estou eu aqui. Meus irmãos me traíram, meus irmãos me jogaram, me venderam, me jogaram num poço, me venderam, eu estou aqui como escravo. Imagine José chegando na casa de Potifar, e assim que ele entra, assim que ele é colocado ali, Potifar vai olhar o escravo, olha os dentes, olha o corpo, pede para tirar a roupa, para ver se ele tem algum machucado, se ele tem alguma deficiência. Tudo isso José está enfrentando. Tudo isso, por todas essas situações, José está passando. Mas ele tem um sonho no seu coração. Ele tem a visão que o Senhor deu à sua vida. Quando eu digo visão, é porque Deus tem muitas formas de falar conosco. Através de sonho, através de visão. Ou seja, ele tem aquilo que Deus colocou no seu coração. Ele guarda ali no seu coração aquilo que Deus havia dado, aqueles sonhos que Deus havia lhe dado ali no seu coração. Bom, muitas vezes nós falamos assim, não dá para piorar mais do que eu estou passando. O que eu estou aqui não tem como piorar. José está ali, não é? José começa a trabalhar, José se destaca entre os empregados, Potifar o coloca como
como líder da casa, como mordomo da casa. Potifar dá a ele toda a autoridade para cuidar das coisas financeiras da casa. A mulher de Potifar se engraça com José, quer ter uma relação com José. José foge dessa relação, e aí quando ele foge, ela fica com a túnica dele, e ele então é acusado de algo que ele não havia feito. Olha aí o problema de novo. O negócio já não estava bom, ele estava na casa do pai dele, Deus havia dado um sonho a ele, Deus havia dado uma promessa a ele, e aí a vida dele muda, sua família o abandona, sua família o deixa, sua família o trai, ele vai para a casa ele é vendido como escravo, ele vai para uma casa, as coisas dão uma melhoradinha, ele é colocado como destaque, ali ele começa a cuidar de toda a situação, e daqui a pouco ele é preso por um crime que ele não cometeu. José é acusado de um crime que ele não cometeu. José sofre a sua segunda injustiça. E ali dentro da prisão ele interpreta um sonho, o sonho do padeiro, o sonho do copeiro, até que ele vai chegar lá diante do faraó, e ele interpreta o sonho de faraó, e a vida dele muda. Eu não tenho tempo para a gente ficar falando de todas essas situações. Você conhece a história? Se você não conhece, aí eu te animo a você ler o capítulo 37 em diante, você conhecer toda a história de José. Mas eu quero ressaltar nesta manhã que por maior que seja a sua dor, por maior que seja a sua luta, por maior que sejam as dificuldades, Deus não te abandonou, Deus não te deixou. E no dia agendado pelo Senhor, no dia que Deus planejou, Deus mudará e trará a solução para os seus problemas. Porque Deus é criativo. Talvez nesse momento eu não estou vendo uma solução. Talvez nesse momento eu não estou vendo como mudar essa situação. Mas Deus, Ele pode agir de forma inusitada. Deus pode transformar uma situação que parece adversa de uma forma inusitada, criativa, poderosa. Foi assim que Ele fez com José. José passa por todos esses processos. Traído pela família, ele é injustiçado, né? Acusam ele de um crime que ele não cometeu, ele interpreta um sonho do copeiro lá, e olha, não esqueça de mim, e as pessoas saem ali da prisão, vão embora, parece que ele fica esquecido lá, passa-se um tempo, até que as coisas mudam. Por que eu estou falando isso? Porque todo sonho, ele tem um tempo. Toda promessa, ela tem um tempo para ser completado, ou seja, para ser realizada aquele sonho. E nós precisamos abraçar o processo, ou seja, nós precisamos aceitar o processo. No domingo passado eu terminei o culto dizendo aqui, você está pronto para receber aquilo que o Senhor colocou no teu coração? Você está já preparado para receber aquilo que Deus colocou no seu coração? Lembra que no começo eu disse que José, ele era mimado, José, ele era poupado pelo seu pai? Porque o texto diz que enquanto os outros irmãos estavam no campo pastoreando, José estava ali próximo à casa, José estava próximo ali do seu pai. Ele estava sendo de alguma maneira poupado pelo seu pai, ele estava de alguma maneira sendo super protegido pelo seu pai. E nós sempre falamos aqui que a superproteção, ela nunca é positiva, ela sempre é negativa. José precisava ser preparado para aquilo que Deus havia proposto para a vida dele. Ele tinha que ser preparado. Imagine se José, ele sai do jeito que ele está ali na casa, depois que ele tem aquele sonho, ele sai e já vai para o palácio de Faraó. Imagine como seria esse menino. A arrogância, a soberba que ele tinha. Porque os irmãos parecem, nós falamos assim quando nós lemos o texto de uma forma seca, poxa, os irmãos tiveram ciúmes dele, algum motivo tinha. Talvez José tinha atitudes
E o texto mostra que ele tinha essas atitudes, porque o texto diz que ele iria lá, ele ia, ficava perto dos seus irmãos, ficava olhando ali, e ele ia para o pai e contava a má fama dos seus irmãos, ou seja, contava as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Olha, tá vendo, fulano, o Beltrano. José também tinha uma parcela. José não estava preparado para aquilo que Deus havia proposto para a sua vida. Porque eu falei aqui no domingo passado que o que Deus tem preparado para nós, nossos olhos não viram e os nossos ouvidos não ouviram aquilo que Deus preparou para as nossas vidas. Nós precisamos estar preparados para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nunca é fácil passar pela prova. Nunca é fácil. Agora, quando eu olho para a palavra do Senhor, eu não vejo nenhum lugar dizendo assim, que a alegria, ela promove sucesso. Nenhum lugar da Bíblia diz que a alegria, ela produz, melhor dizendo, sucesso. Paulo, ele diz que a perseverança, a fé, enfim, que o sofrimento, que os conflitos, esse sim nos promove crescimento. Esse sim nos promove desenvolvimento. Por quê? Porque nós precisamos sair da zona de conforto. Nós sempre precisamos sair da zona de conforto. Não é fácil passar pelas provas. Não é fácil esperar. Não é fácil passar pelas dificuldades. Porque qual é a nossa tendência? Diante de qualquer problema, diante de qualquer dificuldade, é o quê? Desistir. É abandonar. É deixar para trás. José não. José está ali, José é jogado no poço, José é vendido como escravo, José é acusado de um crime que ele não cometeu, José é esquecido lá na prisão. Falando assim, parece muito rápido, mas nós estamos falando de processo de anos na vida de José. Nós estamos falando de anos da vida de José. Não importa o revés que está as nossas vidas, Deus cuidará muito bem de cada um de nós. Amém? Não importa o revés que nós estamos passando, não importa a adversidade que nós estamos passando, Deus sempre cuidará bem de nós. E o que nós aprendemos com José? O universo não gira em torno de nós. O universo não gira em torno da minha dor, do meu problema. Deus tinha um propósito para José. Deus queria levar José ao palácio de Faraó. Deus queria levar José a gerenciar, a gerir recursos para alimentar todo um povo daquela época. Mas José precisava passar pelo processo. José precisava daquele tempo. O tempo e a promessa, né? Nós precisamos abraçar esse processo. O tempo, a promessa e tudo aquilo que nós precisamos aprender. O que é um processo? Processo é uma palavra com origem no latim, procedere, que significa método, sistema, maneira de agir, conjunto de medidas tomadas para atingir algum objetivo. Isso é processo. Método, sistema, maneira de agir, o conjunto de medidas tomadas para atingir algum objetivo. Deus tem um processo. E Deus está agindo no processo na vida de José. Porque Deus quer que José esteja pronto, preparado, para que aquele dia que o plano, o sonho que o Senhor deu a ele, José esteja pronto ali. Pensando na etimologia da palavra, processo significa avançar, caminhar para frente. É isso que significa processo. Muitas vezes nós não gostamos do processo, porque o processo muitas vezes é chato, muitas vezes o processo é doloroso, muitas vezes dentro do processo de Deus, da forma que Deus age, Deus vai te levar ao deserto. Deus vai te levar para a escola de Deus, e nós já ouvimos tantas pessoas dizerem que a escola de Deus é o deserto.
Porque, como está escrito lá em Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas. José não estava pronto para aquele momento. Naquele momento, José não estava pronto. Poxa, mas ele foi ferido ali, abandonado. Pois é, Deus precisava preparar José para que ele aprendesse algo chamado dependência total de Deus. Porque até aquele momento, o seu pai ali tentando poupá-lo, guardá-lo das situações, dos levantes dos seus irmãos, ele não havia aprendido a depender de Deus. Ele não havia aprendido a ter um relacionamento íntimo com Deus. Deus estava trabalhando na vida de José. Por isso, o Senhor está nos aconselhando hoje, Deus está nos direcionando hoje a alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Alinhar o sonho que o Senhor nos deu, as nossas atitudes, os nossos comportamentos com aquilo que Deus quer que façamos. E da forma que Ele quer que façamos. Certamente, José é algo notório que mesmo diante de todas essas dificuldades, José acreditava em dias melhores. José acreditava que ele sairia daquela situação. Certamente, todos os dias você será cercado por escolhas. Você será cercado em tomar decisões que irão levar o seu destino a fazer ou alcançar o seu sonho, o seu objetivo, ou a fazer escolhas que te levarão mais para longe do seu sonho. De alguma maneira, José aprendeu isso, de que ele deveria continuar firme, crendo, tendo fé, que Deus o levaria para um lugar. Não só José, mas eu posso também falar, por exemplo, de Davi. Quanto tempo demorou depois que Deus falou que levantaria Davi como rei de Israel? Quanto tempo demorou até que Davi fosse colocado no trono? Até que Davi se assentasse no trono. E Davi também passa por um processo. Só que cada um tem um tempo. Uns mais, outros menos. E nós vamos falar um pouquinho aqui para frente como é esse processo. Quanto tempo leva esse processo? Podemos falar de Ana. Quanto tempo ela esperou para ter um filho? Podemos falar de Esther. Quanto tempo levou para ela ser escolhida como rainha? Nós estamos sempre prontos a celebrar os resultados, mas nós esquecemos do longo caminho que temos que caminhar até chegar ao objetivo, até chegar ao sonho, até alcançar aquilo que nos foi colocado em nosso coração. Pensemos um pouco no processo de José. Guarda isso no teu coração, não lute contra o tempo. Muitas vezes nós lutamos contra o tempo. Já faz 2 anos. Já faz 3 meses. Já faz não sei quanto tempo. Não lute contra o tempo. Faça do tempo seu aliado. José, com 17 anos, sua vida muda. E todo o processo leva 13 anos, até que o propósito, até que o sonho de José seja, o sonho que Deus colocou no coração de José seja realizado. José passa por um processo em que os seus irmãos têm ciúmes dele, por ele ter mais afinidade com seu pai. Ele sofre a traição, ele é vendido pelos seus irmãos, ele é jogado no poço, ele é levado como escravo, ele é caluniado, ele é injustiçado, ele fica mais ou menos 20 anos sem ver sua família. Tudo isso José passou. É possível. Imagine você, eu nessa manhã, que Deus chama José, dá aquele sonho para ele e diz: olha, vai acontecer isso realmente, eu vou te colocar numa posição que todos da sua família vai se curvar diante de você, mas você vai passar por isso, por isso, por isso e por isso. Talvez José tivesse falado: Senhor, escolhe outro. Eu não quero passar por isso. Eu não quero ser traído pelos meus irmãos. Eu não quero ser jogado no poço. Eu não quero pagar por um crime que eu não cometi.
Senhor, escolhe outro. Escolhe outra pessoa. Por isso, Deus muitas vezes não nos fala o processo. Como vai ser o processo? Porque quando nós pensamos no processo, nós pensamos em desistir. Eu lembro que quando eu fui a iniciar a minha graduação em psicologia, eu falei, são 5 anos. Meu Deus, é muito tempo. Faz muito tempo que eu parei de estudar. Porque eu estava olhando o processo, eu já estava vendo quanto seria doloroso, quanto seria difícil. E aí a minha esposa, de forma sábia, disse, olha, 5 anos é 5 anos, ela vai passar de qualquer jeito. A diferença é o que você vai estar fazendo nesses 5 anos. Muitas vezes, quando nós olhamos para o processo, nós pensamos em desistir. Olha, restaurar minha casa, olha, restaurar a minha vida financeira, vai ser muito difícil, eu já tenho uma certa idade. Por isso, muitas vezes, o Senhor não nos fala como vai ser o processo. José, ele é um agente de transformação da sua época. Sim ou não? José, ele transforma, ele traz uma revolução de como gerenciar um reino, de como gerenciar uma nação, um país. Diante de uma crise que aquele país, que aquela nação, do que o mundo da sua época teria que enfrentar, que era a fome. José é um homem de transformação. E Deus te chamou para que você seja um agente de transformação. Amém? Nós falamos aqui, nós ouvimos na TV que a nossa nação está em crise, que a nossa nação está com dificuldades, que o mundo está em crise, que o mundo está em dificuldade. Pois bem, Deus te levantou para ser o agente de transformação neste mundo. Deus te chamou para trazer a diferença, fazer a diferença nesse mundo. Sonhe grande, porém, com humildade e paciência. Olha bem, de todos os seus irmãos, e José tinha muitos irmãos, José foi o único que se destacou. Sabe por quê, queridos? Porque os sonhos revelam o nosso propósito. E o propósito dá sentido à nossa vida. As pessoas que não têm propósito, elas não têm sentido na vida. Por isso é que muitas pessoas estão sendo levadas a ter pensamentos suicidas, porque perderam o sentido da vida, perderam o propósito da sua vida. O propósito dá sentido em nossas vidas. E tudo que nós fazemos não existe sem um propósito, sem um processo. Nós precisamos do processo. Processo é o período em que nós somos treinados. Processo é o período onde nós somos provados por Deus. Deus conduz José por todas as situações porque Deus está treinando José. Porque um homem que vai levar a transformação ao mundo, que vai gerenciar uma crise mundial, que era o que estava enfrentando, ou queria enfrentar o Egito, que era a nação poderosa da época, não pode ser uma pessoa fraca. Não pode ser uma pessoa desanimada. Precisava ser uma pessoa forte, que gerenciasse, que soubesse delegar serviço, que soubesse como organizar os recursos que tinham. Não podia ser qualquer pessoa. Por isso Deus os conduz por esse processo. Por isso Deus faz com que ele passe por todas essas situações, porque Deus está o treinando para que ele chegue a primeiro-ministro lá do faraó, daquela nação. Queria tomar as decisões mais importantes daquela nação, que ia influenciar e afetar a vida de muitas pessoas. Deus estava o treinando. Por isso, o processo é um período onde nós somos treinados. É um processo onde nós somos provados. Por isso que eu falei, você está preparado para aquilo que Deus tem para você? Às vezes perguntamos, Senhor, por que ainda não aconteceu? Porque só poderia acontecer na vida de José o sonho que Deus havia dado a ele depois que ele estivesse pronto. Sonho grande.
Sabe por quê, querido? Sonhar os sonhos pequenos ou sonhar os sonhos grandes requer o mesmo esforço. Mas a diferença está na realização. Um grande sonho requer mais esforços. Nosso Deus é grande e os nossos sonhos indicam o tamanho do nosso Deus, a amplitude do nosso Deus. Todo sonho tem um preço a ser pago. Amém? Todo sonho tem um preço a ser pago. Eu lembro que meu avô sempre contava a história de como ele havia conquistado a sua casa própria. Todas as dificuldades que ele passou, todas as situações adversas que ele enfrentou, de como ele gerenciou todos aqueles momentos. Porque todo sonho tem um preço a ser pago. E o que o Senhor está falando conosco nesta manhã é que nós devemos nos aliar à nossa determinação, o nosso desejo de concretizar os nossos sonhos, de alcançar os nossos objetivos, de alinhar com o poder de Deus, com o propósito de Deus para as nossas vidas. Ninguém cresce, ninguém se desenvolve se não amadurece, sem amadurecimento. José estava verde para conduzir, para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. Deus precisava amadurecê-lo. Ele precisava ter uma outra visão de mundo. Porque ninguém cresce se não sai da zona de conforto. Ninguém cresce se não sai da zona de conforto. Pensa num bebê. Como é que ele cresce? Como é que ele começa a andar? Se ele ficar parado lá, ele não vai andar. Ele tem que fazer aquilo que nós chamamos de peraltice. Ele tem que se agarrar aos móveis, ele tem que se ficar em pé, tentar ficar em pé o máximo possível, porque senão ele não vai andar nunca. Ele tem que cair, vai bater a cabeça, vai se machucar, porque senão ele não cresce. Como é que uma criança começa a falar? À medida que ela começa a balbuciar alguns sons. Precisa sair da zona de conforto. É o que nós chamamos de estímulo. A criança, para falar, o pai e a mãe precisam conversar com ela, estimular que ela fala. O que você quer? Quero água. Água. Eu tenho que estimular a criança. Porque ninguém cresce se não sair da zona de conforto. Crises, ela é importante, porque a crise nos faz crescer. As dificuldades, os conflitos, eles estão aí para que nós possamos crescer. Porque, como eu falei, ninguém cresce se está tudo bem. Se está tudo bem, fica aqui. Né? Não tem um dito popular que diz que time que está ganhando não se mexe? Por quê? Se não se mexe, não cresce. José está ali, na casa de Potifar. Minha vida está uma porcaria. Meus irmãos me traíram. Eu estou aqui. José poderia abandonar todas as coisas, reclamar. Mas José começa a trabalhar ali. José começa a lavar bem as louças, José começa a cuidar, organizar bem a casa, José começa a olhar como pode ajudar Potifar a economizar nos recursos que tem ali. Porque filho mimado não dá bom guerreiro. Filho super protegido não dá bom guerreiro. Mar calmo não faz bons marinheiros. Muitas vezes nós não gostamos do processo de Deus, nós não gostamos da forma como Deus administra todas essas coisas, mas é assim que Deus faz conosco. Filho mimado, filho muito protegido, não dá bom guerreiro. Ele jamais poderia ser um bom governador. Ele jamais poderia olhar toda a situação mundial se ele não soubesse como administrar. Longe da sua casa, longe do seu pai, de tudo aquilo que seu pai dava a ele, José aprendeu a depender de Deus. Porque o filho super protegido,
Ele não gosta de servir ninguém. Filho super protegido não gosta de servir ninguém. Filho super protegido quer que todo mundo o sirva. Deus está trabalhando com José. E quando José vai ali para a casa de Potifar, ele é escravo, aí ele tem que trabalhar. Ele não tem mais a túnica diferenciada que o seu pai deu. Ele não tem mais o trabalho diferenciado que o seu pai deu, que não exigia esforço. Ele só tinha que ir lá olhar o que os seus irmãos estavam fazendo. Ele ficava ali com as primas, com as irmãs. Porque filho mimado não dá bom guerreiro. José aprende a lavar bem a louça, José aprende a fazer a comida, José aprende a lavar a roupa. Eu estou contextualizando aqui. José aprende a guardar, a economizar. Escute isso, pais. Tem alguns filhos que precisam ser levados ao deserto. Tem alguns filhos que precisam ir para a casa de Potifar. Aprender a lavar, a passar, a guardar. Porque é só assim que aprende. José tinha uma virtude. José aprendia rápido. Eu estou aqui, eu estou em dor, eu estou em sofrimento, eu preciso aprender. Eu vou fazer tudo isso aqui, vou me destacar entre os escravos. E ele faz isso. E aí a gente começa a olhar a continuação do processo. Ele vai para a cadeia, lá ele se destaca, ele aprende rápido, ele é colocado ali pelas autoridades das cadeias ali como auxiliares dele, porque José aprende rápido. José falou, eu preciso, a situação está difícil, mas eu preciso melhorar. Eu preciso que essa situação melhore para mim, que seja mais confortável para mim. E ele se esforça. E ele se dedica. E ele serve. A sua atitude determina a sua altitude. A sua atitude determina a sua altitude. Ou seja, as suas ações vão determinar aonde você vai chegar. Sonhar não custa nada. Sonhar, grande ou pequeno, é o mesmo esforço. A realização desse sonho, aí requer esforço, requer dedicação, requer perseverança. José passou por tudo que passou por não estar pronto. Ele não estava preparado para aquele momento, ele era imaturo. Escute isso, Deus não vai te promover, Deus não vai tirar deste lugar enquanto você e eu não estivermos maduros. Deus não vai nos levar a um outro nível enquanto nós não estivermos prontos para outro nível. E não adianta, Deus não pula fase. Deus não pula nível. Deus, na escola de Deus, tem que passar por cada processo. Tem que passar por cada etapa e ser aprovado em cada etapa. Deus não pula estágios, Deus não pula nível. Deus não vai te promover enquanto você não estiver pronto. Por isso, o que nós podemos aprender com José? Dê prioridade para aquilo que é mais importante. Minha vida está difícil aqui, eu estou como escravo de Potifar, minha vida está difícil, eu estou aqui na cadeia, fui injustiçado, sim, mas o mais importante é que eu preciso me dedicar, eu preciso mudar essa situação. Eu preciso concentrar os meus esforços, a minha energia nessa situação, para mudar essa situação. Dê prioridade naquilo que é mais importante. José não foi vencido pelo ódio. José não ficou ali, poxa, minha vida, ó dia, ó azar, ninguém gosta de mim, olha o que meus irmãos fizeram, olha o que o meu pai fez, olha o que o Potifar fez, eu fui fiel a ele, eu não tive nada com a mulher dele, onde ele me jogou? José não culpou ninguém. E também não se entregou à depressão, também não se entregou à vingança. Eu vou sair daqui, a hora que eu sair daqui, os meus irmãos vão se ver comigo. A hora que eu melhorar, a hora que eu levantar, corre.
José não se entregou a essas ações, a esses pensamentos. Quando nós temos a revelação de Deus sobre as suas promessas em nossas vidas, nós nos alegramos. Essa era a alegria de José. Deus havia me dado um sonho, Deus havia me dado uma promessa, e eu sei que o Deus que eu sirvo é um Deus que cumpre todas as suas promessas. Ele fez isso com os meus antepassados, ele fez isso com Abraão, ele fez isso com Isaac, ele fez isso com meu pai, com Jacó. E eu sei que se ele me deu esse sonho, ele vai me levar, ele vai me conduzir até que eu chegue lá. Um conselho: não espere que os homens sejam aquilo que somente Deus pode ser. José não colocou o seu coração, a sua dependência nos pais, nos irmãos, em Potifar, no copeiro e no padeiro que estava ali, que ele ajudou. Por isso ele não desiste. Porque quem era fiel e quem permaneceria fiel e quem poderia mudar a sua história, mudar a sua vida, era Deus. E ali estava o seu coração. E é ali que ele colocava a sua prioridade. Não espere respostas de quem não pode te responder. A quem você está buscando as respostas para o processo que você está passando? Muitas vezes Deus não vai responder, porque nós precisamos passar pelo processo. Nós estamos vivendo uma geração que precisa amadurecer no seu relacionamento íntimo com Deus. Amadurecer como cristãos. Se posicionar. Deus nos mostra o sonho, mas Deus não nos revela o processo. O processo não mudou as promessas de José. O processo mudou José. As dificuldades, as adversidades, os levantes, as traições, as inimizades, não mudou o que Deus havia dito a José. O que você está passando, o que você está enfrentando, as dificuldades não podem interferir, não vão mudar os sonhos de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a sua vida. Escute isso, o processo não fará com que sua vida seja mais fácil. Ele fará com que você seja mais forte. As circunstâncias que você está vivendo, as dificuldades que você está vivendo, têm o propósito de fazer você uma pessoa mais forte. Amém? E todo o processo de José, todas essas adversidades que José fez com que ele ficasse mais forte. Ele então poderia governar aquela crise, ele poderia gerenciar aquela crise que ele estava passando. Compreenda que perderemos coisas que não serão necessárias para o futuro. Às vezes Deus nos leva a um processo que quer que nós deixemos para trás algumas coisas, porque isso está nos impedindo de chegar ao propósito de Deus em nossas vidas. Se José se agarra à vingança, se José se agarra à depressão, às traições, às inimizades, aquelas pessoas que falaram que ia ajudar e havia passado um tempo que não o ajudaram, José não alcançaria o projeto de Deus. José precisava abandonar coisas que não seriam necessárias para aquele momento. E ele passa por todo esse processo, porque ele deu prioridade àquilo que Deus havia colocado em seu coração. Eu não sei que dia, eu não sei que hora, eu não sei que momento Deus vai me tirar desse calabouço. Eu não sei quando vai acontecer aquilo, nem de que forma vai acontecer aquilo. Mas a palavra diz que quando José vem ali, ele vende o alimento para os seus irmãos, ele pede para a família vir, e quando ele está ali na sua sala, ali como governador, e a sua família entra e se curva diante dele, José não se aguenta naquele momento. Mas não de raiva, não de ódio, não de mágoa. Porque você conhece, sabe que nessa época as pessoas, quando entravam dentro do lugar onde estava o faraó, o líder ali, as pessoas se curvavam. José viu o sonho que Deus havia dado a ele se cumprindo naquele momento. E a palavra diz que depois José sai, vai para os seus aposentos, fica ali sozinho, e ele chora, que o choro dele é ouvido em outros cômodos do palácio, em outras salas do palácio. Porque ele vê
ele está presenciando aquilo que Deus havia colocado em seu coração, aquilo que Deus havia prometido a ele estava se cumprindo. Se você está disposto a alcançar os seus sonhos, você precisa passar pelo processo. José confiou nas promessas de Deus, perseverou até que se cumprisse aquilo que Deus havia falado com ele. Não podemos nos render quando as dificuldades aparecem. Pelo contrário, esse é o momento de lutar, esse é o momento de orar, esse é o momento de profetizar. Amém? É no momento da crise, esse é o momento de ter fé, de ter mais fé, esse é o momento de declarar as promessas. Olha, está assim, mas Deus me deu essa promessa. José passa por todas essas situações e José explica, conta aos seus filhos posteriormente, olha, Deus vai vir nos visitar aqui no Egito. Deus vai nos tirar daqui, Deus vai nos levar para a terra que Ele nos prometeu. Olha a relação. Se nós olharmos todo o processo que José passou, nunca falaríamos que esse homem que tem essa intimidade com Deus passou por esse processo. Porque nosso conceito é de que as coisas fáceis, né, parece que para todo mundo é mais fácil. A minha dor sempre é mais forte, a minha dor sempre é mais. Não havia ódio ou mágoa ou ressentimento no coração de José. Quando ele foi exaltado, ele não se vinga. Por isso eu quero terminar dando um conselho para nós nesta manhã. Nós precisamos ter uma mente saudável. Amém? José passa por todas essas situações, não se entrega à mágoa, José não cria nenhum transtorno de personalidade, José não tem nenhuma depressão, não entra em nenhum processo de crise de ansiedade, porque José preserva sua mente. Nós precisamos ter mente saudável, couro duro, porque passar por esse processo não foi fácil para José. Teve que criar um couro duro, um casco duro, para passar os levantes das diversidades da vida. E, por último, precisamos continuar com o coração mole, com o coração devotado ao Senhor. Um coração e uma mente cheia da presença do Senhor. Amém? E para terminar, José passa por alguns testes. Teste da fama, ele se destaca ali como escravo, tanto na casa de Potifar quanto na prisão. José passa pelo teste do dinheiro. Potifar deixa todos os recursos da sua casa, todo o dinheiro ali nas mãos de José, e ele aprende a administrar aquilo. O dinheiro não o corrompe, a fama não o corrompe. José passa pelo teste da sexualidade, também não se corrompe, porque o processo fez que José tivesse mente saudável, couro duro, mas o seu coração ainda estava guardado pelas promessas do Senhor. Amém? Quero que você se coloque de pé no seu lugar. Quero orar por você nesta manhã. Sei que o Senhor te deu sonhos, porque o Senhor sempre nos dá sonhos. Amém? E eu não sei qual é a etapa do processo que você está. Amém? Mas não desista, fica firme. Fica firme. Aprendamos com José. Porque nós não sabemos qual é o dia da agenda de Deus. Nós não sabemos qual é o dia que Deus escolheu para mudar a nossa história, para mudar a circunstância que nós estamos vivendo. Talvez eu desista agora e o Senhor programou para mudar a minha história amanhã. De repente eu estou tão perto que o meu sonho se realize e eu paro antes. Como eu falei, Deus não pula etapas. Deus não nos promove sem que estejamos preparados para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Curve a sua cabeça, eu quero orar por você nesta manhã. Pai, eu sei que há irmãos aqui passando por processos dolorosos e difíceis. Processos financeiros, processos
familiares, Senhor Deus, e tantas outras situações, enfermidades, ó Deus, mas nessa manhã eu quero orar que o Senhor nos ajude, Senhor, que o Senhor nos fortaleça, Senhor amado, nós que estamos aqui buscando o Senhor, Pai, assim como José, Senhor Deus, assim como Abraão e todos os outros homens que a Bíblia nos fala, mulheres que a Bíblia nos fala, Senhor Deus, que confiaram na Tua promessa, que confiaram na visão, no sonho que o Senhor deu a eles, Senhor Deus, que eles não poderiam mudar aquela história, eles não poderiam mudar aquela situação, mas o Deus que eles criam, o Deus que eles serviam, esse sim muda histórias, esse sim liberta as nações, muda as nações, põe reis, tira reis, porque Ele é o Todo-Poderoso, porque Ele é soberano, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Por isso, Senhor, nesta manhã, que todos os nossos corações sejam alcançados pela Tua presença, que Teu Espírito nos ajude a compreender e ter certeza e confiança na palavra de Deus das nossas vidas, na palavra que o Senhor tem para nós, no propósito que o Senhor tem para nós, naquilo que Ele colocou em nossos corações, naquilo que Ele tem falado conosco, naquilo que Ele usou outros servos seus para trazer, Senhor Deus, direcionamento, propósito, que possamos confiar no Senhor, que possamos acreditar em Deus. Senhor, muda a história, põe a Tua mão, Senhor Deus, poderosa nessa circunstância, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas, o Senhor está, Senhor Deus, com o controle de toda a história da humanidade. Senhor Deus, o inimigo tem trabalhado para fazer com que as pessoas desacreditem no Senhor, no Teu poder, Senhor Deus, na Tua soberania. Por isso, Senhor, que o Senhor nos levante aqui para Te servir, Senhor amado, como o Senhor levantou José, o seu sonho que o Senhor tinha para ele, Senhor amado, era que ele fosse usado de forma poderosa para mudar, para influenciar toda uma nação, todo um mundo atual, o mundo da época em que ele vivia, Senhor Deus, foi influenciado pela fidelidade, Senhor Deus, pela perseverança, Senhor Deus, de José. Pai, que cada um dos Teus filhos que estão me ouvindo nesta manhã, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, recebendo essa palavra, porque ela não é minha, essa palavra é do Senhor para a vida dos Teus servos, que eles fiquem firmes no propósito de Deus, porque o dia que o Senhor programou, esse vai chegar, mas eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar preparado, eu tenho que ser aprovado dentro do processo que o Senhor escolheu para mim, em nome de Jesus, amém. E amém. Querido, nós precisamos ser como José, nós precisamos aprender rápido. Nós precisamos aprender rápido, porque à medida que eu aprendo rápido a lição que Deus me dá, eu passo para outro nível, eu passo para outra etapa. Entende? Se eu não aprendo rápido, eu fico naquele nível, naquele estágio. Às vezes nós falamos, Senhor, mas por quê? Parece que eu não saio do lugar. É porque a nossa pergunta para Deus não é porque eu estou aqui, Senhor, é o que eu preciso aprender para sair deste lugar. Essa deve ser a nossa oração. Senhor, o que eu preciso aprender para sair deste lugar? Uma virtude de José é que ele aprendia rápido. Amém? E nós precisamos ensinar os nossos filhos a aprender rápido. Amém? Em nome de Jesus. Se essa palavra falou ao teu coração, dê um grande aplauso ao Senhor. Glorifica o nome dEle, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Amém, queridos? Para encerrar, nós vamos orar. Você que veio preparado, que trouxe a sua oferta, que preparou aí a devolução do dízimo do Senhor. Você que está em casa, você pode fazer isso através da conta que está aí na live, o número da conta, o banco, está tudo aí. Você pode enviar a sua oferta, a fazer a devolução do dízimo por essa conta que está aí. Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida nesta manhã. Se essa palavra falou com você, que você possa compartilhar essa palavra vai estar lá no canal da igreja, você pode compartilhar com aquelas pessoas que você entende que precisam ouvir dessa palavra, que Deus possa falar com eles. Se você não é inscrito no canal da igreja, se inscreva e receba as notificações para que você possa ser abençoado, como nós fomos abençoados nessa manhã. Amém?
e outras pessoas também. Pai, nós apresentamos, Senhor Deus, os teus filhos nesta manhã. Apresentamos aqueles, Senhor Deus, que têm sido fiel ao Senhor na devolução do dízimo, Senhor Deus, na oferta. Aqueles que têm feito aqui, Senhor Deus, na igreja. Aqueles que têm feito através, Senhor Deus, da conta da igreja. Senhor, os abençoe agora, alcance essas vidas. Aqueles, Senhor Deus, que não puderam fazer, que faltou a semente. Pai, nós oramos que o Senhor envie a semente aos teus filhos, porque o Senhor é aquele que dá semente ao semeador. Aqueles que semearam, Senhor Deus, que precisam de recursos. Pai, eu quero orar agora que a semente dê fruto, 30, 60, 100 por 1, porque a tua palavra é uma promessa do Senhor na tua palavra, que a cada mês, Senhor Deus, cada mês daria o fruto certo, no tempo certo. Por isso, essas sementes que ainda não germinaram, Senhor, eu quero declarar agora, em nome de Jesus, que essas sementes deem fruto, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que estão nos ouvindo neste momento, que estão enfermos, Senhor Deus, visita agora, trazendo a cura, a restauração. Aqueles que não estão bem, Senhor Deus, na sua mente, Senhor Deus, que estão de alguma maneira, Senhor Deus, perturbados, Senhor Deus, diante das circunstâncias, das situações, traz paz aos seus corações agora, traz a certeza e a confiança que o Senhor está com eles, que o Senhor está direcionando e os guiando, Senhor Deus, para o propósito final que o Senhor tem para as suas vidas, porque nós somos chamados pelo Senhor para ser mais que vencedores, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Querido, um grande abraço, Deus te abençoe, um bom domingo, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Deus te abençoe, um grande abraço.